onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. Paz bendita do Salvador Jesus, nosso Senhor, seja com todos. A leitura será feita em Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, precioso pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, serás triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, precioso pra mim é Jesus. Programa da Fé. De volta à palavra original. Ouvintes preciosos, está escrito em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Está escrito em Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome. Ensinando-as a guardar todas as coisas, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: ensinando-as a guardar todas as coisas. Em Atos capítulo 20, versículos 26 e 27, o apóstolo São Paulo disse: no dia de hoje vos protesto que estou livre do sangue de todos vós, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Isso porque o que ele pregou era mandamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Ele disse ainda em Gálatas capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Nas lições passadas sobre a sétupla glória da pessoa de Cristo, vista por João na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 10, a primeira coisa que João viu em Jesus foi o seu cabelo branco. Em seguida, os olhos como chamas de fogo. Depois, os pés como de bronze ou latão reluzente. E logo após, a voz como a voz de muitas águas. Ali, Jesus Cristo é um juiz.
E o cabelo branco é autoridade para julgar, porque os mesmos simbolizam conhecimento, sabedoria e maturidade. Aos Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que fosse recompensado? Porque por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Os olhos como chama de fogo. Está dizendo que ele tudo vê. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os pés como de bronze. O bronze foi destacado em Número capítulo 21, versículos 8 e 9, na serpente que Moisés levantou para curar os mordidos pelas serpentes ardentes. O juízo tinha caído sobre o povo. O bronze significava juízo divino. E haverá um juízo final. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Porque Deus, que não leva em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porque tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão, e disto ele deu certeza, ressuscitando-o dos mortos. Esse varão é Jesus Cristo. Agora, a voz como de muitas águas. Ouvintes, águas na Bíblia representa muitas pessoas. Apocalipse 17, versículo 15. As águas que viste, onde a prostituta está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. E a voz em Cristo como de muitas águas, o que é que significa? Significa a voz de multidões de pessoas falando. É o juízo, porque estas são as vozes das multidões de testemunhas que, por meio do Espírito Santo, pregaram
o Evangelho completo durante todas as eras da igreja, dando testemunho de Cristo. Será a voz de cada homem pronunciando juízo contra o pecador que não fez caso do aviso. São as vozes dos atalaias, não dos atalaias cegos, porque um cego que guia outro cego, ambos caem no buraco. Mateus capítulo 15. Mas são as vozes daqueles pregadores fiéis que pregaram o poder e salvação de Jesus Cristo. O batismo em nome de Jesus Cristo. O batismo e o poder do Espírito Santo. Aqueles que se firmaram e se mantiveram com toda a palavra de Deus. Sim, preciosos irmãos, ouvintes, o Senhor Jesus, em São João 17, versículo 20, ele disse: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, não por um dogma, não por um credo, mas por sua palavra. Na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 16 e 17 está escrito: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Como Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como eu disse, pela palavra de Deus. E se é um pregador pregando, o que é que ele deve falar? Primeira carta de Pedro 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não haverá escusa, porque em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12, aparecem o juiz e os livros sendo abertos. E se alguém questionar alguma coisa, eles ouvirão novamente aquela mensagem que foi recusada naquele dia, ou em vários dias, aquela voz no tempo oportuno, mostrando o trono de misericórdia rejeitada pelo ouvinte. A voz falando sobre o verdadeiro batismo. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A voz falando sobre a ceia, com pão asmo, o vinho e o lava-pés,
São João 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu vos lavei os pés, dando-vos o exemplo, vós também deveis fazer como eu fiz. A vós pregando sobre a santificação, pregando sobre mulheres, mandando-as usar roupas decentes, com pudor, com modéstia, não com shorts ou calça comprida ou joias, roupas sensuais, mas com verdadeiras roupas de pessoas nascidas de novo. Sim, a voz que dizia: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas ao invés de darem ouvidos a esse tipo de pregação, eles, com comichão nos ouvidos, segundo a carta a Timóteo 4, versículos 3, 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pregações de um evangelho analgésico que somente cauteriza a consciência, dizendo que isso não faz mal, aquilo não tem importância. Evangelho da serpente, evangelho maligno, enganando as pessoas, enganando os incautos. Sim, mas a voz do verdadeiro evangelho tem sido pregada e será ouvida naquele dia. Meus irmãos, irmãs, lembrem-se do verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus. Lembre-se da Santa Ceia verdadeira, que não é com esse pão fermentado, suco de uva, é pão asmo e vinho, e o lava-pés. Esse evangelho pregado desta maneira, com as portas escancaradas para o mundo, é evangelho como um anzol. A isca está aí, bem gordinha, bem formosa aos olhos, mas por debaixo tem um anzol. Tem condenação, tem morte na panela. Voltem para o evangelho original, começando com seu batismo em nome do Senhor Jesus. Sai dessas denominações que só querem o seu dinheiro. Não liga a mínima para as almas que Cristo morreu por elas.
mas venham para o aprisco do Senhor Jesus. Venham comer do maná da panela dourada, do pasto verdejante. Venha comer do alimento espiritual verdadeiro, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, começando com seu batismo. Nós vamos para a oração da fé. Querido Deus e nosso Pai, eu abro a minha boca mais uma vez para pedir a favor dos nossos ouvintes. Aqui está um atalaia avisando do grande perigo que está fluindo, que está para acontecer, o fim do mundo, e que antes disto acontecer, haverá um povo que será arrebatado, um povo que vai embora, e a única maneira desse povo ser preparado é dando a eles o evangelho completo, que é o poder de Deus e salvação. Meu Deus, abençoe os nossos ouvintes, nossos irmãos denominacionais, o nosso povo. Abençoa com a revelação da palavra. Cura os doentes, os oprimidos, enjaulados em circunstâncias psicológicas, que sejam soltos pelo poder da tua santa palavra. Ó Senhor, estenda a tua mão de poder e concede a bênção para os lares, o emprego, a saúde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Somente Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.